Então vamos às perguntas. Que beleza, né? Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala moçada, beleza? Bruno Formiga na área, convidando você a se inscrever no canal, tocar na notificação, dar o seu like, dar o seu dislike, comentar nosso conteúdo, compartilhar o conteúdo, pegando o link, jogando nos seus grupos preferidos de WhatsApp. Porque temos edição de Formiga Responde com várias questões, eu joguei lá na comunidade, no nosso canal, e aí muita gente apareceu com questões, foram quase 300 pessoas colaborando para que esse programa acontecesse. Obviamente, não vai dar para responder 300 perguntas, né? Nem você ia aguentar um vídeo que ia ser quase um documentário de 5 horas. Então vamos às questões que eu considerei mais simples de responder, mais ágeis, mais rápidas, mais relevantes. Wanderson Gomes, que diz: Pelé se destacou por ser o primeiro atleta de verdade na sua época e por isso era muito superior aos outros? Sim, Wanderson, foi muito por isso. Além, obviamente, de ter surgido muito cedo e ter ganho demais. O único tricampeão do mundo, um cara que levou o Santos para muito longe das fronteiras do futebol brasileiro, equiparando o Santos a todas as potências mundiais. E sim, o Pelé tem um antes e um depois, já falei algumas vezes sobre isso, um cara atlético, completo com ferramentas, era capaz de bater com a perna esquerda, com a direita, falta com jeito, falta com força, fortíssimo no jogo aéreo, tirando que basicamente não se machucou a carreira inteira, né? Sofreu uma lesão por pancadas repetitivas na Copa de 62, mas o Pelé era um cara que dificilmente perdia um jogo, que mudou os métodos, inclusive, de treinamento. Então sim, o Pelé não deixa de ser um revolucionário, além de gênio. Um cara que tinha sprint, explosão, resistência, então ele estava muito à frente dos demais à sua época e, obviamente, ele pegou um período ali que o futebol estava passando por várias mudanças e ele é uma das grandes mudanças. Então sim, um dos pontos muito importantes da biografia do Pelé é justamente o seu porte atlético e a maneira profissional como ele tratava treinamento, execução de movimentos, finalização, tudo. O Pelé era um jogador, um atacante, um meia atacante completo. Darley Lima faz a seguinte questão aqui: Neymar é o jogador brasileiro com maior potencial que não ganhou e nem ganhará uma bola de ouro? Bem, a gente não sabe se ele não vai ganhar, né? Pode ser que ele um dia ganhe. Mas em termos de talento, sim, é o jogador brasileiro com maior potencial ainda não premiado. Já bateu na trave, né? Já esteve no pódio 2 vezes, sendo terceiro colocado, obviamente perdendo para quem tinha de perder, Messi e Cristiano Ronaldo e Messi. Porém, o Neymar é o cara com o maior número de habilidades e ferramentas para concorrer e que até hoje não ganhou. Se você for olhar, até jogadores menos talentosos que o Neymar já ganharam o prêmio de melhor do mundo, brasileiros, inclusive, por exemplo, o Kaká. Só que era um outro momento, um outro contexto, agora a situação é diferente. Quando fez a sua grande temporada na Europa, fez essa grande temporada junto com o Messi no mesmo time, então naturalmente os holofotes iam todo para o Messi, mas por enquanto sim, o Neymar é o jogador brasileiro ainda não premiado com o melhor do mundo, que tinha mais potencial para isso. O Mr. Lizard pergunta: o que falta para os treinadores brasileiros chegarem ao nível dos europeus? Alguma perspectiva para que isso ocorra já nas próximas levas? Eu acho que hoje a gente está mais perto do que antes, porque sim, os técnicos da base principalmente são cada vez mais capacitados. Você tem a CBF, enfim, com um curso bom, apesar de caro, mas bem feito, bem planejado. Você tem outros produtos sendo lançados no mercado para preparar esses profissionais. Então acho que o que falta ainda é bagagem tática, inovação tática. E sim, a barreira da língua atrapalha, mas isso é algo que qualquer um pode resolver com um curso ali na esquina. Então falta também um pouco de hábito e de cultura de você olhar para o mercado brasileiro e pensar: temos boas opções aí. Aí vai precisar um ou outro ir para lá e quebrar essa barreira fazendo um grande trabalho, um trabalho confiável. Isso ainda não aconteceu, né? Um trabalho espetacularmente estabelecido. Talvez o principal trabalho estrangeiro que a gente tenha tido até na história do futebol brasileiro na Europa tenha sido de fato o Filipão com a seleção de Portugal, levando a seleção ao vice-campeonato da Eurocopa, fazendo uma Copa do Mundo em 2006 muito forte. Agora, no Chelsea ele não funcionou, outros técnicos passaram por alguns mercados periféricos, mais recentemente o Silvinho teve uma ótima chance no Lyon, acabou não aproveitando, e ao contrário do que o Pet falou esses dias no Sport TV, de que se um técnico brasileiro pega lá o Porto, o Sport ou o Benfica, ganharia 8, 9
campeonatos portugueses. Não é verdade, o Abel, por exemplo, e vários outros já tiveram essa chance, não só em times grandes, mas em times médios, e não só de Portugal, mas em outros lugares, e essa dominância nunca aconteceu. O Pablo Espíndola, ele pergunta o seguinte: quem você vê como possível finalizador da hegemonia Messi e Cristiano Ronaldo e que conseguirá se manter no topo? Eu não consigo ver ninguém, até porque eu acho que quem vai finalizar a hegemonia são eles mesmos. Quando eles não estiverem mais em condições, vai aparecer um ou outro, mas vai estar sempre sendo uma coisa oscilante, né? Não vai ter ninguém ali levando 3, 4, 5, 6 prêmios em sequência. A gente já imaginou que esse cara fosse o Neymar um dia, mas claramente não será. Pode ser o Mbappé, pode ser, mas acho que não será. Não consigo ver o Mbappé ganhando 3, 4, 5 prêmios em sequência, ou 3 prêmios em sequência. Acho que isso não vai acontecer. A gente vai voltar ao universo que era antes, que era de uma democracia maior na entrega do prêmio. Apesar de, como eu sempre digo, entre os anos 90 e início dos anos 2000, se você fizer um recorde de 10 prêmios, Zidane e Ronaldo Fenômeno ganharam 6. Então existiu uma dominância ali de 2 caras, e que só não foi maior porque o Ronaldo se machucou muito. Miguel Batista: o Bragantino vai ser a nova potência do futebol brasileiro? Eu acho que ele vai se estabelecer. O projeto esportivo da Red Bull, ele é muito forte, não só aqui, mas é muito forte fora, nos Estados Unidos, na Áustria, na Alemanha. Na Áustria e na Alemanha, eles estão muito bem consolidados. Na Áustria é uma potência, inclusive sequencialmente o time é campeão nacional. Na Alemanha ele é um coadjuvante de um bom futebol e que incomoda, mas ele não é um protagonista, e acho muito difícil que seja no Brasil. Se você olhar uma Copa do Brasil, uma Sul-Americana, pode ser que ele belisque coisa aqui, coisa acolá, mas demora demais essa consolidação. Acho que é um projeto para de fato fazer scouts e construir elencos jovens e muito bons, porque a Red Bull faz isso em todos os outros times, em todas as 8 sedes, provavelmente fará aqui também, e acho que é muito legal o recado que se passa de um projeto de clube-empresa de sucesso, mas é completamente um projeto clube-empresa fora dos padrões que a gente está acostumado, em que normalmente você cria uma holding ou cria ali a empresa, mas entrega para empresários que querem mais lucrar em cima de venda de jogador do que necessariamente um projeto esportivo. O que a Red Bull tem é um projeto esportivo e um projeto de fortalecimento de marca, então não é algo que deve ser efêmero para acabar daqui a 2, 3 anos. Provavelmente a gente está vendo o nascimento de um time que vai incomodar, mas tornar, como o Miguel pergunta aqui, uma potência, eu acho precoce. Hoje, por exemplo, o Atlético Paranaense é uma potência. Agora, quanto tempo demorou para as pessoas se convencerem disso, né? É um trabalho de 2 décadas. Então não imagino o Red Bull em 2, 3 anos ocupando este lugar. Agora que ele vai incomodar, eu não tenho dúvida nenhuma. Matheus Barbosa faz uma pergunta também sobre hegemonia. Ele fala: será que o Campeonato Brasileiro tende a ter a hegemonia de um time ou de 2 no futuro próximo? Eu acho que não, mesmo com o Flamengo estabelecido financeiramente, porque aqui nós temos perfis de gestão que mudam de uma eleição para outra. Então às vezes uma gestão lida muito bem com dinheiro, a outra nem tanto. A gente viu o que aconteceu, por exemplo, com o Cruzeiro. O Palmeiras já foi um time acima da média em termos de grana, que meio que deitou sozinho durante 2 anos e meio, mas voltou a viver em crise, apesar de ter lá a grana ainda, o suporte e o aporte da Crefisa. Então assim, momentos de riqueza, de soberania a gente já teve com o Corinthians, com o São Paulo, já aconteceu com o Palmeiras lá atrás na era Parmalat, em algum momento foi o Cruzeiro, mas eu acho muito difícil que a gente tenha, como alguns projetam, uma espanholização do futebol brasileiro com só 2 times. Estevan Santos, ele pergunta: será que no mundo do futebol surgirá jogadores que possam suprir a lacuna deixada e o impacto de Messi e Cristiano Ronaldo? Sempre aparece, porque a lacuna ela não necessariamente vai ser preenchida do mesmo jeito, né? Assim, mal comparando, você termina um relacionamento, engata outro. Pode não ser o amor da vida como o anterior, mas tem. Então assim, que alguém vai ocupar a lacuna de protagonismo no futebol mundial, isso eu não tenho nenhuma dúvida. Pode não ser com a hegemonia e durabilidade de Messi e Cristiano Ronaldo, mas os ciclos no futebol, eles são sempre assim. As pessoas, quando o Pelé parou, talvez imaginassem: não vai ter nenhum igual. Aí apareceu uma outra figura como o Maradona, num período inclusive muito rico de talentos, né? Platini, Zico, uma porção de gente. Antes até já tinha surgido Johan Cruyff. Então sempre aparece, você vai ter sempre produção de talentos. Não existe um fenômeno mundial onde a torneira do dom ela para de distribuir o dom para os jogadores. E como eu sempre falo, os jogadores hoje têm o dom, e esse dom é melhor lapidado por treinamentos que são mais específicos, treinamentos que são mais científicos, são técnicos com mais bagagem, enfim, a tecnologia que ajuda em recuperação de lesão. Então sim, pode demorar,
mas vai aparecer. Então, assim, não precisa ficar triste porque Messi e Cristiano eles vão parar, porque o Ronaldo já parou, o Zidane parou, o Romário parou e surgiram outros para ir ocupando o lugar. Então, protagonista sempre vai ter jogador fora da curva para ocupar aquela vaguinha. Arthur Moreira. Jorge Jesus é o melhor técnico estrangeiro que já passou pelo futebol brasileiro em termos de resultados. Sim. Em termos de impacto, você vai ter Bela Gutmann lá atrás, muito importante, inclusive para um ciclo de futebol brasileiro que terminaria com o título de 58 com a seleção brasileira. O Bela Gutmann acho que teve um impacto muito grande lá atrás, como o Jorge Jesus está tendo agora, porque está havendo uma mudança de paradigma aí junto com o Sampaoli, né? Um movimento unido que é muito bom para o nosso mercado. Mas em termos de resultados, sim, o Jorge Jesus é o técnico estrangeiro mais impactante, mais importante da história do futebol brasileiro. Vinícius Souza Santos, ele pergunta: qual estilo tático hoje funcionaria melhor na seleção brasileira, o de Guardiola ou de Jürgen Klopp? Acho que com as características que a gente tem, como o Firmino, Jesus, Coutinho, Neymar, até Douglas Costa, Vinícius Júnior, Rodrigo, esses jogadores de muita explosão e de transição rápida, e jogadores no meio com um passe longo muito bom, acho, e aí eu não estou falando do Tite, tá? Esquece o Tite, com as características que a gente tem de jogadores, eu acho que o estilo do Klopp se encaixaria melhor na seleção brasileira, com uma pressão alta, com transições rápidas, um time com muita intensidade. O estilo do Klopp se adequaria mais rápido e até de forma mais eficiente. Danielson Ferreira pergunta: se Johan Cruyff tivesse ganho as 2 Copas do Mundo às quais ele chegou na final, se tornaria o maior jogador da história? E aqui, Danielson, eu preciso fazer uma correção, porque o Cruyff só jogou a Copa de 74. Ele não chegou na final da Copa de 78 porque ele não jogou a Copa de 78. Mas suponhamos que ele tivesse jogado e tivesse vencido em 74 e 78, sim, acho que o Cruyff não seria o maior, mas estaria, por exemplo, numa disputa com o Pelé à frente do Maradona, por exemplo, na época, né? Durante muito tempo se discutia o Maradona, Pelé, não sei o quê. Hoje as pessoas botam na roda o Messi, por exemplo. Mas acho que se o Cruyff tivesse ganho as 2 Copas, a revolução que ele criou, o que já tinha ganho no Ajax, depois o que ele se tornou como treinador, a figura do Cruyff, ele estaria à frente, inclusive, da figura do Maradona, lembrando que estamos falando de 2 caras que sempre se posicionaram, que sempre colocaram o dedo na ferida. Agora o Cruyff, como personagem pensante do futebol, ele teve muito mais impacto porque ele foi importante em campo e ele foi importante fora de campo como treinador, né? E a carreira de treinador do Maradona é um fiasco. Adriel Girlândio, ele pergunta: o que dizer para os saudosistas que falam que jogar antes era mais difícil porque as camisas eram mais pesadas, a bola pesava muito e que a chuteira era ruim, esse tipo de coisa? Bem, se tinha tudo isso, você também tinha mais espaço, você também tinha menos conhecimento do adversário e poderia surpreendê-lo mais, porque não tinha software de scout, você não via todos os jogos, não tinha uma porção de coisas. Você também não tinha os melhores necessariamente no mesmo lugar, porque tinha limite de estrangeiro. Então, por exemplo, na Europa, o futebol europeu de clubes hoje é muito mais forte do que era antigamente, porque hoje de fato reúne os melhores, com condições, obviamente, de ferramentas que são muito melhores. Mas se eu tenho mais, entre aspas, conforto para exercer minha função, eu também tenho muito mais concorrência, do ponto de vista que os caras me conhecem muito mais, fazem um raio-x, me escaneiam desde a base, tem muito menos espaço para pensar, a velocidade do jogo ela é muito maior, a intensidade do jogo ela é muito maior, então a tomada de decisão ela tem que ser precisa e muito mais rápida. Então sim, você tem questões lá e tem questões cá. Gabriel Maurício, fale sobre um clube virar empresa no Brasil, e aqui é a deixa porque teremos um vídeo só para falar desse tema, beleza? Formiga Responde chegando ao fim, agradecendo sua paciência e sua audiência. Deixe seu like, deixe seu dislike também, não tem problema nenhum. Se inscreva no canal, toque na notificação e distribua o conteúdo por aí nos seus grupinhos preferidos de WhatsApp. E o mais importante, vá, mas volte sempre. É nóis.